tarde, né, pessoal? Bom, a gente foi delegado de falar sobre doenças musculares. É um assunto extremamente extenso, certo? E de uma heterogeneidade muito grande das patologias. Realmente é muito difícil a gente falar, esgotar esse assunto. No entanto, a gente vai fazer somente uma abordagem mais sucinta para dar alguns princípios para que vocês tratem adequadamente, ou pelo menos tenham alguma noção, certo? Do tratamento das doenças neuromusculares do ponto de vista ortopédico. Esse aqui é um exemplo para exemplificar, certo? Com criança, certo? Tem 15 anos e, por incrível que pareça, ela tem 18 quilos, né? Vejam as deformidades que essa criança tem. Ela tem um flexo de quadril, a mãe não consegue abduzir, não consegue abrir as pernas, né? Consequentemente, ela tem um flexo grande de joelho, tem um pé aqui no cavovaro. Enfim, é uma criança que hoje em dia, infelizmente, é uma realidade que ainda é comum no SUS, né? A gente tem essas crianças, mas quando a gente faz a parte de assistência fora do SUS, graças a Deus a gente não tem esse tipo de caso, porque a gente intervém no momento adequado e, consequentemente, previne essas deformidades. Então, é uma criança grave, porém, e que tem muitas deformidades, né? Bom, o tratamento inicialmente era extremamente complexo, porque, na verdade, não se entendia muito bem a patologia, né? Esse aqui é William John Little, né, que foi quem descreveu pela primeira vez a paralisia cerebral e os tratamentos anteriormente usados, né? O andador, onde você via uma órtese de maneira bem arcaica, né? E que realmente não se entendia muito bem o tratamento dessas patologias, né? Hoje em dia, e qual é o nosso problema? Primeiro, dificuldade de avaliação, né? Os pacientes tanto chegam tarde para a gente, como muitas vezes as pessoas não têm muita experiência no manejo dessas patologias, justamente por conta dessa heterogeneidade e da evolução que houve com relação ao tratamento. Indicações controversas. A gente pega hoje em dia, né? Hoje em dia a gente pega no consultório, certo? Realmente tratamentos mais antigos, né? E, consequentemente, de certa forma, você não consegue obter do paciente o máximo, certo, de benefício que ele teria se você indicasse adequadamente o procedimento. Antigamente tinha esse conceito, né, que foi descrito por Matthew Rand, né, que é birthday surgery, que era cirurgia de aniversário. O paciente todo ano se internava, fazia uma cirurgia, isso, consequentemente, a longo prazo, provocava fraqueza muscular e muitas vezes perca de função, né? E, sobretudo hoje em dia, que é uma realidade que a gente convive, não só no SUS hoje em dia, mas também, infelizmente, em alguns locais, né, que é a ausência de reabilitação, né? Ou seja, a reabilitação ela é muito ruim. E para a gente que trabalha com doenças neuromusculares, isso é fundamental, né? Costuma dizer que a nossa parte é mais fácil. O mais difícil realmente é uma reabilitação adequada para que o paciente consiga se beneficiar dos procedimentos e consiga ter uma função melhor, né? Consequentemente, juntando tudo isso, que a gente tinha resultado funcional pobre. Por isso que durante muito tempo se achava, não, a criança tem paralisia cerebral, não vale a pena investir, não vale a pena fazer nada, entendeu? Ou a criança tem meningocele, a gente não deve fazer cirurgia, não deve fazer nada porque o resultado é ruim. Quando, na verdade, não é o resultado que era ruim, são as indicações que não eram adequadas. Bom, então assim, sempre quando você vai pensar numa patologia neuromuscular, primeiro, tem que entender a patologia, você tem que saber o que é, né? Saber como é que ela vai evoluir, como é que um paciente que tem paralisia cerebral, ele vai evoluir. Os tipos de pacientes, eles são muito diferentes entre si. Então você tem que entender o que vai acontecer com essa criança, né? Com a avaliação adequada, que hoje em dia a gente tem, além do exame físico, além da observação, a gente também tem, hoje em dia, o laboratório de marcha, que a gente vai falar um pouquinho sucintamente. Ou seja, a gente tem mais mecanismos de avaliação, de certa forma, dá mais precisão da nossa indicação de tratamento. Indicar o tratamento adequado e, mais uma vez, fazer uma reabilitação a contento para que você tenha uma resposta funcional boa. Bom, entender a patologia. Existe um grande gama de patologias neuromusculares. A gente vai aqui só falar sucintamente para que vocês tenham uma noção sobre isso, tá? A gente, de maneira geral, vai falar um pouquinho mais das alterações neurológicas, certo? Primeiro, o transtorno do tônus, certo? Bom, o mais comum é a espasticidade, certo? Que é um aumento do tônus, que ele é velocidade dependente. E qual é o problema disso? É que, na verdade, a criança está em crescimento. Essa musculatura, ela não consegue relaxar da maneira adequada. Você tem um estímulo para que ela contraia e não tem um estímulo para que ela relaxe. Então, consequentemente, em um osso em crescimento, essa musculatura vai provocando deformidade. Esse é o grande problema, né? A paralisia cerebral é o exemplo maior, né? Mas, assim, sequelas de AVC, enfim, uma série de patologias podem provocar a espasticidade, que é uma alteração do neurônio motor superior, que é um neurônio inibitório, né?
Outra coisa é com relação à hipotonia. Né? A hipotonia, vocês têm que tomar muito cuidado, porque muitas vezes ela é transitória. Então, você pega um paciente que você inicialmente que tem um diagnóstico de paralisia cerebral e ele tem hipotonia, você tem que entender que a hipotonia, muitas vezes, até 2 anos de idade, ela é transitória. E depois ela passa a ser uma espasticidade, ela passa a ter uma distonia. Certo? Então, consequentemente, é ficar ligado. E algumas patologias que realmente são hipotônicas, como, por exemplo, mielomeningocele, que você tem uma não função de alguma musculatura, essa musculatura não funciona porque a gente tem um defeito de sistema neural, então, consequentemente, essa musculatura ela vai funcionar, na verdade, como um arco de corda. Ela não funciona, mas ela está lá, unindo um osso ao outro. Então, consequentemente, à medida que a criança vai crescendo e a musculatura não consegue crescer, ela vai deformando, fazendo deformidade e, consequentemente, provocando uma série de problemas com relação à função do paciente. Né? E outras também, como, por exemplo, você tem uma distrofia muscular, onde você, na verdade, você tem o quê? Você tem uma destruição, uma morte, né? Que é uma célula muscular e, consequentemente, a musculatura para de funcionar e funciona da mesma maneira. Alterações sensitivo-motoras, como, por exemplo, Charcot-Marie, né? Onde você realmente, algumas musculaturas não funcionam. Então, assim, o que é importante vocês entenderem? É que você tem um desequilíbrio. Toda vez que você faz uma função, você tem musculatura agonista ou antagonista. Se uma das duas não funciona, consequentemente você vai provocar uma deformidade. Né? As pessoas às vezes têm a ideia de que espasticidade é que provoca mais deformidade. Muitas vezes não é. Na verdade é assim. As alterações neurológicas elas são extremamente diferentes e elas todas provocam alguma alteração. Certo? Bom, além da alteração do tônus, a gente tem transtorno do movimento, certo? Bom, fala-se muito em coreia, tetose e distonia. Na verdade, a sinonímia, aliás, quando você fala desses movimentos, não tem muita importância se, por exemplo, a coreia é na raiz dos membros, se a tetose é na extremidade dos membros, né? Se a coreia e a tetose, ela provoca movimentos serpentiformes, se a distonia, elas são movimentos que acontecem no mesmo plano do movimento. O frigir dos ovos é importante é o quê? É que são movimentos involuntários. Por que isso é importante? É fundamental entender isso. Muito comum a gente hoje em dia chegar para a gente, enfim, crianças que têm distonia e tem que tomar muito cuidado, porque a distonia ela não aparece cedo. Então, às vezes você pega uma criança que você acha que ela é eminentemente espástica, a musculatura é mais rígida, e ela desenvolve distonia depois. Qual o problema disso? É que você, de repente, inadvertidamente, você faz uma cirurgia de partes moles. Você evolui bem nos primeiros anos. Só que depois a distonia aparece ou ela já tem, só que ela é mascarada pela espasticidade. É o que vai acontecer? Uma criança que muitas vezes tem uma subluxação do quadril, né, e você vai, qual é o tratamento mais clássico? Libera adutor e ilho-psoas. Aí a criança, beleza, você corrige a luxação do quadril. Só que as crianças, raramente elas evoluem essa luxação. Ela permanece subluxada até um determinado percentual e depois ela não evolui mais. Já se você libera os adutores, o que vai acontecer a longo prazo? Ela vai evoluir com a deformidade reversa. Pacientes no consultório que tinham distonia, eram transtornos mistos, mas a distonia era mais proeminente, certo? E aí, eventualmente, ela fez uma cirurgia que liberou adutor e pessoas. Hoje em dia, a criança não consegue mais entrar em nenhuma cadeira de roda, porque ela permanece com as pernas abertas. A luxação não iria evoluir, e se tivesse evoluído, o tratamento era uma osteotomia, e não uma cirurgia de parte moles. E a criança, hoje em dia, tem alguns casos, não só um, em que a criança não consegue mais sentar em uma cadeira de roda porque a perna fica em abdução. A gente, às vezes, tem que liberar o fratura abdutor, inclusive, por conta disso. Tem que tomar muito cuidado com distonia. Distonia é um transtorno mais difícil de tratar. Você tem que ter muita parcimônia, você tem que ter muita experiência em tratar pacientes mistos ou que tem... Muitas vezes você piora o caso delas, infelizmente. Bom, se certo? Cerebelar, né? Onde você tem, certo? Onde você tem uma... Assim, um equilíbrio adequado. Então, o que ela faz para poder andar? Ela tem aquela base largada, ou seja, ela aumenta a base de apoio para que ela tenha mais equilíbrio, né? Ela faz um balanço do tronco maior, né? Essa criança, e a velocidade é mais lenta. Tá? Infelizmente, é um transtorno
raramente provoca deformidade, porém não existe um tratamento ortopédico adequado para isso. Tal, certo? E você não tem uma deformidade. Então, consequentemente, o tratamento ortopédico é muito pobre, né? Bom, conhecer a história natural da doença, tá? Aqui a gente vai falar de dois padrões de doença, que são os mais conhecidos. Obviamente tem outros que são importantes de saberem. Mas assim, vamos falar um pouquinho. Esse aqui um dos estágios antigos, né? Piranha de 1973, mas ele ainda é usado hoje em dia. Basicamente você tem o quê? No estágio 1, a musculatura ela é espástica. Ou seja, a gente tem amplitude de movimento normal. Agora a gente tem uma certa resistência em fazer essa amplitude de movimento. Então essa amplitude a gente devagarinho a gente consegue, porque a espaçada é velocidade dependente. Então, se você fizer devagarinho, você consegue mover. Nessa fase, certo? Que geralmente acontece nos primeiros anos de vida, em geral até os 3, 4 anos de idade, como você não tem encurtamento, a gente tem alternativas, que a gente vai falar já já, certo? Para tratar isso sem você precisar intervir, ou seja, fazer uma cirurgia nessa musculatura, ok? Porque ela não tem encurtamento ainda, tá? Bom, no segundo tempo, você já começa a ter contraturas musculares. A amplitude de movimento ela é diminuída, porque a musculatura ela está curta, então ela segura o movimento. Então você não contém um movimento passivo completo. Né? Então, no entanto, você não tem deformidades ósseas, certo? E você, muitas vezes, tem deformidades articulares. Então, consequentemente, o tratamento nessa fase baseia-se basicamente em cirurgia de parto mole. Você consegue tentar corrigir esse desequilíbrio, certo? Que existe. Bom, o estágio 3, geralmente pacientes acima de 10 anos, né? Normalmente, né? Isso tem tudo em condições ótimas. Pacientes que têm uma reabilitação adequada e que faz o tratamento correto. Né? Usa ósseos no tempo certo, enfim. Aí já tem deformidades ósseas articulares. E aí tem contraturas mais graves, mais severas, né? Que realmente provocam muitos problemas na... Tá? Outra classificação é uma classificação mais nova, certo? Uma classificação que é mais ou menos derivada da classificação de Charrat, certo? Que é a classificação do professor Luciano Dias. Né? Basicamente, o que ele fez? Isso para mim era uma séria. Antigamente, classicamente, você tinha o quê? Você tinha um paciente que era um torácico, um lombar alto, um lombar baixo, sacral. Então, essa é a classificação de Charrat original. Posteriormente, o professor Luciano Dias ele estabeleceu o nível sacral alto e sacral baixo, certo? Que são com relação à persistência ou não de algumas musculaturas. Tá? Depois ele começou a ver que, na verdade, o nível torácico e lombar alto, quando você não tinha quadríceps funcionando, eles eram bem similares. Então não tinha sentido. Se funcionalmente, e hoje em dia, o que é importante para a gente é a função, a gente chama eles de um nível diferente. Então ele agrupou. Então o que foi que ele viu? Você tinha o nível alto, basicamente é um paciente que não tem quadríceps. Né? A gente costuma falar que a musculatura fundamental para que a criança mantenha a marcha na fase adulta é o quadríceps. Então, o que é importante? Então, se esse paciente é um nível alto, que é em torno de 30%, se ele não tem quadríceps, consequentemente é um paciente o quê? E para ele andar, ele precisa o quê? Um parapódio, certo? Para ficar em pé, e uma RGO. A RGO, na verdade, é uma órtese em que o paciente ele eleva a pelve com o quadrado lombar e a órtese ela faz para o paciente. Infelizmente, é uma órtese cara, certo? E o que acontece? A gente via que esse paciente ele parava de andar quando chegava na adolescência, porque esse paciente ele tem um sobrepeso muito grande. Então, consequentemente, a força que ele dispendia para se locomover era muito grande, porque ele não tinha nada de musculatura. Né? Basicamente, o que ele poderia ter era só pessoas de adutor. São musculaturas que não resolveriam o problema. Tá? Então, consequentemente, esse paciente ele parava de andar e acabava indo para a cadeira de rodas. Certo? É importante. Bom, o lombar baixo, certo? E aí, o que é importante? Tem que entender que o lombar baixo é aquele paciente que ele tem quadríceps. E é importante falar que a musculatura, para a gente considerar que ela é funcional, ela tem que ter um nível de força pelo menos de 3 para cima. Inclusive algumas musculaturas antigravitacionais, como o quadríceps. Então, se você tem uma musculatura 2, ou seja, ela faz movimento, mas não vence a gravidade, para a gente, a mesma coisa dela não funcionar. Né? É importante vocês entenderem. Esse paciente, ele anda, 80% dele mantém a marcha na fase mental, principalmente por conta da persistência do quadríceps. No entanto, para eles andarem, eles precisam de quê? Com a AFO, ou seja, uma
estrutura podálica com ele, certo? Por que é importante isso? Você tem que entender. Porque ó, o glúteo médio e máximo dele é força dele. Por que isso é importante? Porque muitas vezes você... Uma aula muito curta, eu nem coloquei o vídeo, mas tem vídeo disso. Mas assim, qual é a questão? A questão é que o paciente, quando ele anda, como ele não tem glúteo médio, ele não estabiliza a bacia. Então ele anda naquela chamada massa em swing, ele faz esse movimento. Certo? Okay? Porque o glúteo médio não funciona. Qual o grande problema disso? É que ele tem sensibilidade na do joelho. Então se você permite, ele consegue andar tranquilamente assim. No entanto, você permite com que ele faça esse movimento. Isso gera um estresse em vários válvulas no joelho. A curto prazo, nenhum problema. A longo prazo, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma sobrecarga no joelho, fazer lesão de menisco, colateral, e aí ele vai sentir dor, porque ele tem sensibilidade. Esse é o grande problema do paciente que é lombar baixa. Né? Então, mesmo que o paciente consiga andar, ele anda muito bem sem muleta, eu costumo, os meus pacientes, quando a gente pega desde cedo, eu ensino eles a andar de muleta. A terapeuta, ela já é orientada pela gente, ele vai aprender a andar de muleta. Porque se você, como ele vai conseguir andar sem muleta, se você ensina ele a andar sem muleta, ele não vai querer mais andar. E aí, a longo prazo, vai ter um problema. A gente tem um paciente no consultório que, assim, fez lesão de menisco, fez lesão de colateral, tudo. E é o que você tem para fazer, usa uma roça longa, extremamente capacitante. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, o paciente sacral alto, que é aquele paciente que ele tem glúteo médio, né? Então quer dizer, ele consegue controlar mais ou menos a bacia, porque o glúteo médio ele não é um músculo antigravitacional. Então, consequentemente, a força dele pode ser um pouco diminuída. Se for 3 para cima, ele já consegue resolver estabilizar a bacia. Certo? Então ele não tem essa marcha em swing. No entanto, ele não tem gasto sóleo. Então o que acontece? Ele não tem essa propulsão. Ele tem que usar uma órtese podálica para controlar, né, a flexão. Senão ele vai fazer muito flexões sem entrar em agachamento. Esse paciente com obesidade não afeta a marcha. A velocidade é em torno de 75%. Ele anda um pouquinho mais devagar, porque ele não tem flexão plantar. Certo? Ele pode ter ou não tibial anterior. Tá? E a grande maioria mantém a marcha. Tanto o sacral alto como o sacral baixo, eles... Por que 100% deles não mantém a marcha? Existe uma coisa chamada medula presa, que é uma obrigação, na minha opinião, do ortopedista, sobretudo do pediatra, sempre suspeitar. Medula presa, na verdade, o que acontece? Na cicatriz do fechamento da bolsa, certo? A miela meningocele, você tem preso fibras do filo terminado, ou de raiz nervosa. Então, possivelmente, à medida que a criança vai crescendo, ele vai puxando essa medula para baixo. Então, assim, como é que eu vou suspeitar disso? É bem simples. Você vai avaliar o paciente toda vez. Ele é um paciente hipotônico, ele não tem reflexo. A musculatura não funciona. Da lesão para baixo, não funciona. Então, se ele começar a ter reflexo, se ele começar as contraturas piorarem de maneira muito rápida, se ele, consequentemente, começar a ter espasticidade, você tem que investigar, certo? Medula presa. E o diagnóstico, ele é clínico, não é um diagnóstico. A ressonância, praticamente 100% dos pacientes têm medula presa. Por isso que eu digo, o diagnóstico, geralmente, a consulta com o neurocirurgião, ela acontece uma vez a cada 2 anos, enfim. A não ser que haja algum problema com a válvula, que esse paciente, mais ou menos em torno de 80% tem uma hidrocefalia. Mas com a gente, a gente o vê a cada 6 meses. Então, você tem que suspeitar. Né? Então, você que vai encaminhar. Pode dizer que o ortopedista que trabalha com doenças neuromusculares, ele tem que ter um conhecimento amplo. Ele não pode ter só o conhecimento da patologia ortopédica. É fundamental vocês entenderem isso. Tá? Bom, o sacral baixo, que ele tem gasto sólido, o paciente que anda sem necessidade de ar. Eventualmente, o que ele não tem é musculatura intrínseca do pé. Então, é uma criança que praticamente é normal. Né? Você vê ela andando, você não tem a mínima ideia, certo? Do que ela tem. Ok? Felizmente, é a minoria dos casos. Né? Bom, estabelecer objetivos. Né? Muito se fala hoje em dia em função. Né? Então, assim, antigamente você tinha uma avaliação em que você avaliava as deformidades. Né? E eu mesmo, já faz o quê? 10 anos que a gente voltou, eu mesmo fiquei uma série de cirurgias que eu já não indico mais. Por quê? Porque você entende que o que é importante é a função, não é a deformidade. E como você vai medir função? Claro, você tem maneiras de fazer isso, como o GM-FM. Primeiro, 88 perguntas e hoje é o fisioterapeuta, que é extremamente demorado, certo? Mas o ortopedista é muito prático.
Imagina um ortopedista fazendo essa investigação dele. Então, o que se viu? Se viu que esses pacientes, GMFM é como se fosse uma porcentagem em relação ao paciente normal, né? Então, assim, se viu que esses pacientes de GMFM, eles tinham padrões. Então, eles seguiam grupos mais ou menos similares, né? Por isso que surgiu a classificação de função motora grossa, onde você avalia, certo, o paciente com funções mais claras e mais objetivas e mais rápidas. Consequentemente, era muito mais fácil a comunicação e a aplicação do método, né? Basicamente, você avalia o paciente 2 e 4 anos, 4 e 6, 6 a 12. Era o clássico, né, inicialmente do trabalho. Você via que eles se comportavam em grupos. Né? Então, o paciente que tinha mais ou menos um GMFM em torno de 80%, do grupo 1, certo? Tinha um GMFM mais ou menos em torno de 60%, era o grupo 2. 50% do grupo 3, em torno de 30% do grupo 4, e o grupo 5 em torno de 10 a 15%. Mas por que isso é importante? Porque você tem que estabelecer coisas claras. Então, basicamente, o que você tem? GMFS1 é aquela criança que anda, pula, corre, sobe escada sem corrimão. Você consegue perceber que ela tem paralisia cerebral, primeiro, com algumas alterações sutis, como algumas visualizações, ela passar por obstáculos, enfim. Mas muitas vezes você não tem a mínima ideia que ela tem paralisia cerebral. Certo? Inclusive, essas crianças, os marcos motores são bem similares a de uma criança normal. Certo? Várias crianças que você chega para mim, que a gente vê muito, né? Então, assim, eu já, na porta eu sei que ela tem paralisia cerebral, mas ela roda tudo quanto é canto e ninguém sabe o que ela tem porque é muito sutil. Isso aqui realmente praticamente é normal. Certo? Bom, essa é uma criança. Certo? Você vê que ela anda, ó, ela tem um equino. Muitas vezes você pode achar, olha, isso aí é fácil. É porque ele já tem a deformidade. Certo? Ele já tem a deformidade. E se esse paciente chegar mais cedo e não chegasse a desenvolver a deformidade? Olha só, esse é o paciente depois da cirurgia. Ele passa perfeitamente por uma criança sem uma operação. Certo? Normalmente. Certo? Então, assim, não confundam deformidade com nível motor. São coisas completamente diferentes. Tá? Nível 2 é aquele paciente que já anda com um pouquinho mais de limitação. Certo? Muitas vezes ele sobe escada, ele precisa do corrimão, a velocidade é diminuída, ele tem dificuldade para andar em terrenos irregulares, longas distâncias. Né? Então, esse é o paciente. Mas isso é uma criança que tem conformidade. Né? Né? Tem outro paciente que nunca voaram, certo? Porque tem um flex de joelho, tem uma adução do quadril, certo? Né? De lateral, né? Então, assim, esse é um paciente que é o nível 2 também, ok? Após a correção, ó, faz a correção cirúrgica, veja que após a correção e uso da órtese, ele tem um macho extremamente mais funcional, ele consegue ganhar mais mobilidade, ele consequentemente apresenta uma função mais. O 3 é aquele paciente que, para ele andar, ele precisa de um meio de aditamento manual. Ou seja, precisa de uma muleta, precisa de um andador, certo? Ok? Então, ele precisa de alguma coisa para auxílio. Em casa, ele até consegue andar sem. Mas, para a comunidade, ele precisa de algum meio de auxílio. Né? E para longas distâncias, vai andar no shopping com a família, o meio de preferência realmente acaba sendo a cadeira de rodas. Ele gasta muita energia para andar. Tá? Ok? Velocidade também. E tem
entendendo? Essa criança aqui, ó, ela se vê uma certa independência. Realmente é cometido, completamente cometido, tem uma função delimitada. Mas ele é um paciente gravemente cometido, inclusive não pode ficar na cadeira. Então, o que você viu? Depois de 12 anos, as crianças pioraram. Elas já fez segunda edição do tratamento. E muitas vezes elas desistiam. A gente fica começando a explorar. E essas crianças simples, e quase que eu 4, 5, é uma parte do cerebral que jogar a gente às vezes tem um pouco de dificuldade na avaliação. Muitas vezes precisava de um mais preciso, em que a comunicação fosse mais precisa. Por exemplo, eu falo, o paciente é o nível 3. Mas ele anda em muleta, ele anda de andador, ou ele anda de virado. Né? Então, ele tem que se tornar mais preciso. Né? E rápido e fácil. Por isso que apareceu o FS. Certo? Ele é derivado, certo? Do MSS. O que ele avalia? Primeiro ele avalia o paciente. Um neurônio não funcional, um neurônio não ciliado, 5, 50 e 500 metros. Certo? E ele avalia o paciente com nível 6 equivale a nível 1 de MSS. Ele vai nível 6, o número maior, nível 6 equivale a nível 1, nível 5 equivale a nível 2, e aí são 3 situações. Custo de entrada, custo de nível. E às vezes você pega um paciente que tem um IE, certo? E para ele andar, ele precisa. Ele é um paciente que é um árbitro, certo? Para poder andar. Então, como é que eu classificar ele? E ele já está muito burro. De volta. Então, como é que eu classificaria esse paciente? Eu classificaria ele por GA 3, 3, retos 3 para casa, e a longas distâncias para a comunidade, muitas vezes sei o quê? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, essas situações tornam mais precisa da comunicação com relação às funções motoras. Tem classificações que trabalham também bem superior, estudou demais com o medial. Olha, é uma ideia que precisa, basicamente, obviamente é importante saber a causa, que, por exemplo, sabe que a epilepsia é muito mais comum em causas pré-natais. Enfim, tem que avaliar o paciente cuidadoso, corpo certo? Acho que ele devia bastante, infelizmente, caro, programas do mercado fazer essa filmagem. Ele
Né? Então, se você for avaliar aqui, ó, ele mostra aqui, ó, a parte azul aqui, ó, certo? Azul é o padrão, verde é o lado direito, é, verde é o padrão, azul é o lado direito, vermelho é o lado esquerdo. Então, ele pega essa primeira parte aqui, fazer apoio, a segunda parte é fazer balanço. Ele mostra como se comporta a flexião de vírus em cada fase da marcha, com o padrão. Isso dá muita precisão, sobretudo com relação, por exemplo, a quando está alongado. Ok? Genética, ele avalia também a eletromiografia. Então, a gente vai esse aqui, ó, é o gastrocnêmio esquerdo, então você vê que ele vai contrair nessa fase aqui, ó. Então veja que ele está contraindo menos do que agora. Tanto que ele dá uma série de instrumentos de avaliação que vão ajudar bastante na sua conduta tratamento. Os tratamentos, né? Aí é uma série de instrumentos de tratamento. Basicamente a gente tem as terapias de maneira geral, tá? Uso de óculos, resfriado, bloqueios neurolíticos, certo? Vai falar de rotina, fundação, noção. Bloqueio. Basicamente, a medicação de bloqueio são harmonia, se amarrar e sair. Certo? Ok? Basicamente, você usa duas substâncias, usadas no dia, e substitui a toxina popular, que é mais utilizada, né? Importante você entender. Assim, fenol, ele faz um saponificação da engenharia. Consequentemente, ele para de dar o estímulo no nervo. Então, o que é importante? O nervo motor, certo? Esse nervo motor. Só pode usar o nervo motor. É visto? Agora, o que é para quem passa a quarta, a gente usa em três pontos. Ou, e no subcutâneo, são redução, recentemente, é, a indicação muitas vezes assim, o que é muito comum a gente pega. Muitas vezes as pessoas fazem uso subcutâneo em todos os pacientes, tudo no hemparético, que é um paciente de um membro superior mais acometido do hemisfério 1, né? E aí você fala assim, eu vou fazer eu vou bloquear. Quando eu pego subcutâneo, eu pego braquial, certo? Você está no hemparético, qual o problema do hemparético? Ele é uma respiração. Faz o problema não. Beleza, você faz o problema, mas você bloqueia também o inicial do problema. Como uma questão que eles tomam, né? Para fazer bolinha picada, um fenômeno também, vai ser acordado extremamente irritado. Realmente ele é um delírio, então ele faz realmente uma necrose na região próxima ao nervo. Tem que ser guiado, obviamente, né? E muitas vezes quando você vai operar, você vê dificuldade, porque realmente você tem faz o mostrando mesmo como a gente faz na cirurgia pela liberação, faz no nervo e injeta diretamente é, você vê que a resposta é piada, mas acho que não é porque a resposta é piada. Tem um barão,
mais trabalho disparadamente São Paulo tá com a estimação, né? E agora já, além da estimação, também um pessoal. Né? E mostrando para vocês um trabalho em que ele avalia assim, quão é preciso fazer guiado para a estimação e quão é o índice de ocupação. Hoje, esperamos para ter aproximadamente 75% das indústrias. Aí, quando você vai multiplicar, sempre é uma relação de profundidade. E a gente não dá. A parte próxima, não se consegue. A gente hoje em dia fez diariamente configuração para ter essa profundidade. E usa a estimação para você ter a noção de você está algum outro, ou seja, para algumas difíceis nervosamente. Tem um ano e meio de configuração, está fazendo um resultado com a estimação e superior, mas a gente passou a usar o som, tudo depois do meu preço, o resultado assim, a mãe assim, tem também para estimação, era guiada. Melhorou bastante, melhorou mais, realmente o procedimento guiado hoje em dia. Até o que a gente sabe do uso do diferente, que é que ele tem para assim, já tinha falado, ação, vídeo, mas tem vários vídeos mostrando cartões, enfim, serviços. Bom, e eu provavelmente assim, hoje em dia, esse conceito de a idade mais clara você deve ter. Claro, você fala previne deportar então, quanto mais frio, melhor, porque você sabe que não vai demorar. Central, onde é o demonstrador, lá, você não consegue realizar a consequência. Então, se você mais tarde possível, o que vai acontecer? Vai ter menos equilíbrio, certo? Você vai fazer com que esse equilíbrio maior, consequentemente, vai diminuir. Mas, espera, com chance de ter com 10 quilos, entendeu? Mas é o que tem que ser feito. Mas não é o padrão. Então, quanto mais tarde você puder intervir nesse paciente, é o ideal para que você tenha um funcionamento melhor. E o conceito de cirurgia em 90 do cérebro. Em termos só, ele tem mobilização, quem já opera
Ele procura fazer o sol. Elas enfraquecem menos. Por isso que é mais fácil. Tentar todos olhar para baixo. Aí quando eu comecei, que eu basicamente transferir tira tudo e perguntar para você o que coisas mudaram realmente. O que a gente viu, como é que a gente vai fazer melhor anos. Antecedente que eu gosto de mídias, a escola, tem 4 anos, eu tenho que ter mais 70% de chamação, né? Porcentagem razoavelmente grande, bem, do joelho pé, importante cada quantidade com que você utiliza, aí já mudou. Mais ou menos já tem trabalho que embasam isso. Quanto vai pagar esse por alguns casos, ninguém tem fazer um pouco. Aqui é um paciente que ele tinha só você usa vai de joelho, vai certo? A gente usa, por exemplo, é uma coisa que rola dentro do caso. Então, uma palavra assim.
qual do seu em que aqueles pacientes que eram muito novos para fazer uma osteotomia, certo? Que ao mesmo tempo eles tinham algo muito grande. Um carro, eu ouvi mostrar parafuso anatomicamente inferior. Isso aqui qual o problema da prova? A gente acabou colocando parafuso faz diferença. Se eu parecia parafuso andando completamente normal. Então, enfim, você tem cirurgia, assim, às vezes você pode pensar um lugar que acontece que um paciente que tem função tem a mão livre que acaba lacerando da pele. Prodese, nossa, agora, muitas vezes pode ser uma cirurgia que você vai pensar que tem uma gente grave, uma gente que é meio qual. Olha, vai fazer uma cirurgia tipo grave, imagine que é você sai com seus filhos ao fundo do meio. É importante. Isso não ser primeiro. Comparar o que simples com realmente a mudança estrutural. Esses bem pequenos não tem para ter vejo que está funcional até ele tinha e daí, bom, e para poder entender qual cuidado, acho que quando o paciente ficar paciente com medo do seu carro,
Primeira coisa, criança tem ideia. Pode melhorar. A realização adulta custos no consultório mas tem tantos caras que não indicam infelizmente a gente não sabe fazer, sabe como fazer. Obrigado assim, nada mais. No tempo a gente não vai abrir perguntas. Só eu faço. A gente passou por muitas etapas e tecnologias quando chegou a fazer outras coisas. 80, 90% acabou o controle. Muita coisa sobre ciências, biomecânica, coisas grandes aí, clássico, foi o tecnologia. Com 7, aí resolveu. Mas o desafio pediátrico é a neuromuscular. E demonstrou muito bem os princípios, as dificuldades congênitas das emergências. Então, aprendi da vida